Olá, está começando mais um Sempre Mulher, o último Sempre Mulher deste ano de 2011. E a gente começa perguntando para você como foi o seu ano. As suas expectativas foram alcançadas? Foram atendidas? O ano foi bom ou ruim para você? Pois é, no programa de hoje nós vamos fazer um balanço sobre 2011. Vamos falar sobre previsões e vamos falar sobre 2012, o que nos reserva este próximo ano. O programa está apenas começando. E nesse último programa do ano, programa especial, é claro que além de você, aqui no estúdio também, convidadas especiais. Está conosco hoje a professora Edna Teles. Tudo bom, Edna? Tudo bem. Que bom que você aceitou o convite para estar com a gente hoje aqui. Um prazer. Também está conosco a Annelise Fonseca, que é advogada. Tudo bom, Anne? Tudo bom, prazer estar com vocês de novo. Obrigada pelo convite. É bom tê-la com a gente. E vai também participar do programa conosco a Ivelise Fonseca, que também é advogada. Tudo bom, Ive? Tudo, obrigada do carinho de eu voltar aqui na sua casa. Que bom você estar aqui com a gente hoje. E a gente começa esse programa perguntando para vocês, como foi 2011 para cada uma de vocês? Anne, foi bom, foi ruim, foi mais ou menos? Foi um ano difícil, em muitos aspectos. Esses dias até conversei com alguns amigos e eu acho que eu tive lutas em todas as áreas da minha vida. Mas foi um ano muito bom, porque foi de aprendizado. Eu nunca dependi tanto de Deus, isso é muito bom. Eu me aproximei muito mais dele. Então, apesar das inúmeras dificuldades, foi um ano muito bom. Então, foi um ano bom para Anne. Foi. Professora Edna, como foi 2011? Foi um ano de trabalho, muito trabalho. Mas aproveitando o que já foi dito, isso me dá dependência de Deus. Quanto maior a minha dependência de Deus, melhor fica o meu trabalho. Mas foi um ano de trabalho. Um ano bom, um ano de trabalho. E Ivelise, para você, como foi 2011? Ai, Betina, eu nomeio o ano de 2011 como o ensaio da confiança, já que revendo alguns cadernos que eu gosto de escrever, quando começa o ano, algumas coisas que eu espero, eu encontrei, na verdade, alguns pedidos que eu tinha feito a Deus, que eu gostaria que Ele estendesse a minha oportunidade no serviço dEle, que Ele pudesse me colocar à disposição da vontade dEle. Então, Ele, de algumas formas abruptas, interrompeu certos planos meus pessoais para colocar os planos dEle em execução. Então, foi um ano que eu chamo de ensaio da confiança. É interessante quando a Ivelise fala que Deus interrompe os nossos planos. Na verdade, é isso, né, Edna? Quando os nossos planos não estão em acordo ou em harmonia com os planos de Deus, Ele realmente interrompe para que aconteça o melhor para a gente. Você percebe isso também? Com certeza. E quando isso acontece, cai a ficha, né? Que os planos dele ainda são muito melhores do que os meus, que eu posso sonhar. Mas quando eu coloco os meus sonhos na mão dele e ele faz as coisas acontecerem, a gente aprende que é melhor confiar. Eu gosto de dizer, Edna, que os planos de Deus são melhores, com certeza, mas são maiores, Anne, e muito mais difíceis do que aqueles que a gente imagina pra gente. Muito mais difíceis. E é interessante que, assim, muitas vezes a gente faz certas orações pedindo: Senhor, me usa, me transforma, molda meu caráter, muda meu coração, e a gente esquece do que pediu. De repente você passa por determinadas situações que você fica: Senhor, por que isso? E Deus está moldando o seu caráter, usando você, transformando, fazendo tudo aquilo que você pediu. Porque os sonhos e os planos dele são maiores e são melhores. Até porque, quando a gente pede alguma coisa, normalmente a gente pensa no aqui e no agora. Algumas coisas a médio, talvez longo prazo. Mas tudo que Deus faz para a nossa vida, Ele faz pensando nas consequências eternas. É por isso que os planos dele são maiores e melhores sempre que os nossos. Com certeza, com certeza. E quando a gente pensa que os planos de Deus são melhores, de repente a gente planejou alguma coisa em 2011 que não saiu muito bem, e a gente gostaria de apagar de 2011. Tem algo assim, Ivelise, no seu roteiro aí de 2011 que você gostaria de ter apagado? Ah, sempre tem. Eu penso que certas tristezas que nós passamos, decepções pessoais, particularmente, eu vim pensando no que eu poderia apagar. Eu penso que é apagar, muitas vezes, aquilo que eu me decepciono com os outros, porque nós criamos tantas expectativas em relação ao outro, quando que, na realidade, nós temos que amar o próximo, sem se decepcionar tanto, sem pensar, talvez, tanto naquilo que o outro poderia fazer por você. É mais representar realmente a humanidade de Cristo, a vontade de Cristo nessa terra. Tem sempre algo que a gente quer apagar: sofrimentos, tristezas, perdas. Essa questão da decepção é interessante. A Edna talvez seja uma de nós aqui que trabalha com a maior quantidade de pessoas ao mesmo tempo, né? Diretora de escola, então está sempre em contato com alunos, com pais. No mesmo dia são muitas pessoas. E se decepcionar, se frustrar com o outro, já faz parte da sua vida ou você não liga mais para isso? Não, eu ligo. Não tem como não ligar, né, Edna? Nós ligamos. Faz parte, é diário, é constante,
Mas cada decepção é uma, e você vive aquilo intensamente. Então, acho que acostumar nunca, mas colocar nas mãos de Deus. E que eu aprenda com cada decepção, com cada gente, aluno, pai, professor que vem e reclama daquilo que eu acredito. E como conseguir conviver com aquela pessoa que a gente se decepciona? Porque às vezes é a situação, né? O problema que aconteceu, a gente se decepciona com a atitude. Mas a gente não pode transferir para a pessoa, é uma situação meio delicada, Edna, como Tem um resolver segredo. isso? Romanos 5, verso 5, né? Que o amor venha através do Espírito Santo em mim. Então, que eu consiga amar o outro, independente do que ele é ou faz para mim. Isso funciona na família, funciona na escola, funciona em tudo. É uma bela dica essa. É uma bela, porque Deus é amor, é a fonte. Então, Ele está querendo me dar amor para que eu possa amar. Ok. Anny, você ia falar? E tem mais uma coisa também, a gente precisa lembrar que o outro é humano. Muitas vezes a gente reage às pessoas que nos decepcionam, esquecendo que nós também somos humanos e podemos decepcionar os outros a qualquer momento. Então isso a gente precisa ter em mente para aprender a perdoar as pessoas também. Ok. A gente tem uma tendência como ser humano, acho que a criar o nosso mundo como Deus é o criador. Porque Deus é o criador deste universo, mas eu sou criadora do meu mundo. Quando eu coloco o meu eu, a minha vontade, na frente da vontade dos outros, ou até supervalorizo a minha vontade, o meu eu. Então a tendência para se decepcionar se torna maior. Bem maior. E as mulheres acho que têm mais facilidade, porque a gente confia mais, né, Edna? Eu acho que a gente, né, se coloca mais na mão das pessoas do que os homens fazem isso, né? Então a gente confia muito na opinião, no que dizem, no que pensam. E isso machuca se a gente não souber lidar direitinho com isso. E se decepciona bem mais, né? Bem mais. Em quantidade e em tamanho também, né? A decepção é maior em ver. O que vocês acham que nesse ano que passou, as mulheres se decepcionaram mais? A maior parte das mulheres, família, trabalho, vocês estão em contato com várias mulheres de diversas áreas. O que vocês acham, Edna? Qual foi o maior motivo de decepção das mulheres esse ano? Tempo. Falta de tempo? Falta de tempo. Tempo para nós, para olhar para nós. Tempo para os filhos, tempo para o esposo, tempo para o trabalho, tempo para conciliar. Eclesiastes 3, verso 3 diz que há tempo para tudo, né? Eu diria, falta tempo para tudo. Tem faltado tempo. Mas por que será que está faltando tempo? Porque o tempo é o mesmo. A administração são as do 24 tempo horas. precisa ser reavaliada, né? Quais são as prioridades, Anny? Né? Isso precisa ser sempre regularizado e orientado, né? Essa questão das prioridades. O tempo, como você colocou, é o mesmo. O problema, como a Edna falou, é a bendita administração do tempo, né? Como a gente faz o quê? O que é necessário? O que precisa ser feito primeiro? Esses dias ainda assisti um programa aqui da Novo Tempo que falava que a gente precisa priorizar a família. Então, assim, o que é mais importante? Faça uma lista, efetivamente. Escreva, põe ali na ponta do lápis. Ou escreva no computador, que seja. Mas veja o que é mais importante. E dentro disso, no mundo que a gente vive hoje, a gente acaba fazendo certas coisas que não são necessárias. Acaba colocando na nossa agenda compromissos que não são primordiais. É por isso que no fim tem tanta gente frustrada ou decepcionada porque não conseguiu fazer tudo. A gente precisa fazer tudo aquilo que é necessário. Isso é importante. Então a dica fica para quem está nos acompanhando, que de repente em 2012 você possa priorizar situações que tenham um real valor, como a família, por exemplo, né, o seu relacionamento com Deus, a sua saúde, Felize, isso é fundamental também. Com certeza. Eu até fui buscar na internet para ver quais são as pesquisas que demonstram para nós quais foram as maiores dificuldades das mulheres nesse ano de 2011. E algumas decepções, elas fogem do nosso controle. Por exemplo, dificuldades no trabalho, a questão da violência doméstica. Quando a gente olha para a questão da saúde, porque a mulher, diz um estudo específico de um órgão oficial do nosso país, ela tem a tendência em dobro de ter depressão do que o homem. Então, existem algumas situações que a mulher está mais exposta. Isso traz certas decepções e insatisfações. Então, quando você cuida de si, se organiza, prioriza, você reage melhor frente a essas dificuldades que já são naturais da nossa sociedade. E como ensinar, Edna, os nossos filhos, os alunos, né? Os filhos daqui a pouco da Anny e da Ive também que terão, como ensiná-los a lidar com as decepções? A administrar o tempo e a lidar com as decepções, que foram os 2 temas que a gente abordou. Crianças, jovens aprendem por preceito, você falando, mas muito mais por exemplo. Muito mais por exemplo. Então, ensine fazendo.
Deixa eles perceberem que tua prioridade é Deus, deixa eles perceberem você orando, você falando com Deus, você lendo a Bíblia, eles precisam ver você fazendo isso. Fale do seu trabalho para eles, da sua dificuldade, fale da importância da família e dê tempo para a sua família. Olhe nos olhos do filho, fale eu te amo, você é importante para mim. Guarde tempo para o seu esposo, separe. Hoje é dia de eu cuidar do meu marido, vou cuidar do meu marido, estou em falta com meu marido. Mas eu vou priorizar tempo para ele em 2012. Olha aí, põe na lista Já então, coloquei de na prioridades. lista. Digitei no computador. Mas eu acho que com exemplo eles aprendem. Mas tem que ser importante para você, porque senão lá na frente eles vão repetir os nossos próprios erros e vão sofrer como nós sofremos hoje. Então, essa administração, mudar, virar a página, rever, repensar, reavaliar e mudar. Essa questão do exemplo é bem interessante. Nós temos aqui no programa hoje duas irmãs. A Annelise e a Ivelise são irmãs. E elas têm muito forte isso do exemplo em casa, da mãe, da tia, da família, da avó. Não tem, Anne? Não é presente isso? Tem, eu ia até citar isso. A minha mãe teve uma vida muito corrida, tem até hoje, mas a época que ela passou grande parte aí criando a gente, cuidando da gente. Tem uma coisa, essa questão que a Edna falou do exemplo, que eu lembrei claramente. Não importa quão corrido fosse o dia da minha mãe, quão apertada fosse a agenda dela, duas coisas que eu sempre me lembro ela fazendo e sem pressa: estudando a Bíblia e orando. Ela nunca teve pressa para isso. Mas a gente está atrasado para aquilo, não tinha isso. Para falar com Deus e estudar a palavra dele, ela estava ali, no canto dela, a gente sabia onde ela estava estudando a Bíblia, tempo para orar, ela orava conosco e nos ensinando isso. Então isso foi uma coisa que marcou muito forte para mim, desde a infância, adolescente até hoje. Ela pode ter o dia corrido que for. Então isso é questão realmente de organização. E o exemplo fica. Porque isso para mim sempre fica assim, não importa quão corrido esteja o meu dia, eu sempre vi que é possível ter a Deus em primeiro lugar, nosso relacionamento com Ele, então eu tenho que fazer igual. Eu sei que é possível, eu não posso abrir mão disso. Fazendo culto, mas além disso, dentro do que a Edna falou, ela também tinha muito tempo com a gente, apesar da vida corrida. E isso é importante em família. Eu penso que você pode organizar a sua vida tendo uma vida coerente, Betina. É mais fácil do que se parece. Porque às vezes, no novo ano, a gente coloca metas. Mães, pais, famílias, esposas, profissionais. Então, a gente tem que metas a alcançar. Mas se nós temos uma vida coerente, isso se torna mais prático. Até para você conseguir agilidade no alcançar dessas metas. Então, o coerente é ensinar fazendo, nas pequenas coisas, você conseguir executar na sua vida, em primeiro lugar, aquilo que você crê no Senhor, e isso se prolifera na família de forma muito positiva. A gente falou aqui do plano de Deus, né? Que o plano de Deus é maior, é melhor, é mais difícil que o nosso, mas com certeza é melhor. Pensando nisso, eu imagino o seguinte: será que para 2012, alguém pode estar nos acompanhando agora e pensar nisso? Eu preciso fazer as minhas metas, Edna? Eu preciso determinar o que eu quero para 2012? Se Deus sabe o que é melhor, deixa Ele agir sozinho, eu vou me atrapalhar se eu me meter? Será que alguém pode pensar assim? A gente faz ou não faz metas para 2012, Edna? Faça metas. Planejar, eu acho que faz parte da vida, né? Mas deixe confiar. Provérbios 16, acho que diz assim, que o homem pode fazer seus planos, mas a palavra certa vem da boca do Senhor. Faça seus planos, acredite nos seus planos, mas entregue-os nas mãos de Deus. E a palavra virá, mas virá da boca certa, do Senhor. Confie que os planos dele são melhores do que os seus. Ele vai conduzindo, né? Ele vai conduzir. E se seu plano estiver de acordo com o plano dele, ponto para você. Ok, para a gente então arrematar esse bloco aqui, nós falamos do planejamento de Deus, né? Nós falamos em determinar tempo o ano que vem para a gente poder estar mais com Deus, estabelecer as prioridades, né? O que mais nós falamos, meninas? Sobre as decepções. As decepções, exatamente, que nós devemos então confiar em Deus, viver a decepção, mas confiar em Deus, que Ele tem sempre o melhor para a gente, e que a gente precisa também perdoar as pessoas, né? Porque as pessoas são humanas, Dani, foi isso? Isso mesmo, está correto. Ok, fechamos o bloco então. A gente vai para o intervalo rapidinho. Eu agradeço a Edna que participou com a gente aqui. Volta mais vezes aqui para Sempre Mulher. Foi um prazer. Bom tê-la com a gente aqui. A gente vai para o intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta para falar sobre previsões. Você vai acompanhar uma reportagem especial com o ex-pai de santo, que fala sobre as previsões. Quem realmente faz as previsões? Elas realmente acontecem? Se concretizam? Não saia daí que a gente já volta. Sabemos que a água é essencial à nossa saúde, sabemos que devemos tomar água durante o dia, 8 ou mais copos por dia, porém essa água ou qualquer outro líquido
não devem ser consumidos durante as refeições. Por quê? Porque o suco gástrico produzido no nosso estômago está na concentração perfeita para a nossa digestão. Porém, com os líquidos, ele se dilui. A digestão vai ser mais lenta, fazendo que os alimentos fermentem no estômago. Haverá uma perda de nutrientes, sem contar os gases. Então é muito importante que você aprenda a tomar água em jejum durante as refeições, espaçado durante o dia, meia hora antes de cada refeição e 2 horas depois. Não se esqueça de beber água, é muito importante.